tema da live de hoje são os distúrbios do estômago, dores de estômago, estufamento, azia, refluxo, ardência, náusea, vômito, os grandes sintomas dos grandes desequilíbrios do estômago. A gente vai falar hoje, mas eu vou dar vários exemplos de casos, vou falar bastante sobre algumas abordagens diferentes, entendimentos diferentes do que a medicina nos traz sobre os desequilíbrios do estômago, os sintomas que estão relacionados a eles. Não importa o diagnóstico, se é gastrite, se é uma úlcera, se é uma hérnia de hiato, enfim, a gente não é médico, então a gente não vai fazer diagnóstico nenhum de doença nenhuma. Isso cabe à parte do médico. É ele que faz o diagnóstico da doença. O que a gente faz é tratar os sintomas de uma maneira complementar. E muitas vezes a gente consegue resultados que os pacientes têm problemas crônicos e não conseguem. Quem ainda não viu, quem ainda não me conhece, eu sou Gustavo Semit, sou fisioterapeuta, trabalho na área de fisioterapia integrativa complementar, com as técnicas da microfisioterapia, com técnicas do conhecimentos da nova medicina germânica, de estudos transgeracionais, que estuda hereditariedades, a própria medicina chinesa, que sou formado na medicina chinesa há 18 anos, dei aula há 18 anos em pós-graduação, hoje eu tenho os meus cursos e também atendo em clínica no Tocantins, em Palmas, e por videoconferência em qualquer lugar do mundo. Então é possível tratar inclusive esses problemas de estômago por videoconferência. Hoje existe técnica e recursos para fazer isso. Então eu vou começar o tema de hoje, que são as dores no estômago, que são os distúrbios do estômago de uma maneira geral, os sintomas que compete aí toda essa parte digestória, a parte superior. Então, se você pegar dentro da medicina convencional, você vai ter o nome gastrite. A terminação "ite" dentro da medicina significa inflamação. Então, gastre significa sistema gástrico. Então, gastrite é inflamação do sistema gástrico do estômago. Então, o que é essa inflamação do estômago? Não é de todo o estômago, não. É da parede interna do estômago. Essa parede interna do estômago, ela foi feita para suportar a acidez do ácido clorídrico. Vocês já viram falar do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, ele é benéfico. O corpo não produz um próprio veneno para ele. Então, quando você ouve falar, porque está com excesso de ácido clorídrico, vocês vão ver hoje, e eu vou dar um outro raciocínio, que na maioria das vezes os problemas que a pessoa tem não é excesso de ácido clorídrico, não. É deficiência de ácido clorídrico. Existe uma síndrome rara que dá excesso de ácido clorídrico, mas ela é raríssima. A maioria dos problemas vem por falta de ácido clorídrico. E o que causa essa falta de ácido clorídrico? Então a medicina fala que a inflamação dessa parede interna do estômago chama-se gastrite. O estômago, se você pegar esse osso aqui do meio do peito, esse osso começa aqui próximo da clavícula e ele termina aqui. Então se você pega esse osso, o nome desse osso é externo. Quando acabou esse externo, você vai ter aqui nessa parte superior do abdômen, meu umbigo está bem para baixo, aqui é o estômago. Muitas pessoas falam que estão com dor no estômago e apontam para o umbigo, ou às vezes para baixo do umbigo. Você não é vaca para ter um estômago desse tamanho, nem gado, tá? Então, o teu estômago está aqui para cima. Se você tem dor próximo da região do umbigo, provavelmente não tem nada a ver com o estômago em si. Indiretamente pode até ter. Mas se você tem dor próximo do umbigo, no abdômen, é outra coisa. Ali você tem intestino, nas mulheres você tem o útero e assim por diante. Nós estamos falando dessas dores aqui para cima, essas dores no estômago, estufamento, dores no estômago, refluxo ácido, azia, que é a queimação. Quando você tem a parede do esôfago, que é esse caninho que desce o teu alimento até o estômago. Quando você tem uma irritação, uma inflamação dele, aí eles já dão outro nome, chama esofagite. Então, a inflamação do esôfago. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a medicina fala? Quais são os sintomas da gastrite, dos problemas gástricos, de uma maneira geral? Dor na parte
superior do abdômen, na região do estômago, dores, estufamento, você come e às vezes qualquer coisa que você come, tem gente que come uma fruta e fica estufado e fica arrotando o gosto daquele alimento. Se você come uma maçã, você fica lá 1, 2, 3 horas arrotando aquela maçã. Significa, se você está tendo arroto e o gosto do alimento, que você não está conseguindo digerir esse alimento. Ele está parado lá no estômago e ele não digere. Por que estufou? Porque provavelmente tem pouco ácido clorídrico. Esse pouco ácido clorídrico não digere direito. Para que serve o estômago? Do ponto de vista molecular, é para pegar aquele pedaço de alimento grande e quebrar ele em partes menores. Por isso chama digerir. Digerir é quebrar em partes menores para ir para o intestino e ser absorvido. Só que quem faz essa mágica de quebrar em partes menores é o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, com o passar da idade, pessoas do tipo sanguíneo A, muitas delas têm deficiência de ácido clorídrico. Tá? Muitas delas têm deficiência de ácido clorídrico. Depois dos 28 anos de idade, você vai diminuindo a produção de ácido clorídrico. Isso em todas as pessoas. Quanto mais velho você for, menos ácido clorídrico você produz. Isso vai comprometendo a digestão. Mas vocês vão ver que conflitos emocionais, e tem um específico conflito, faz cair essa produção do ácido e faz todos aqueles sintomas de estufamento, arroto, dor, ardência, às vezes refluxo, às vezes azia, queimação do esôfago, todos esses sintomas. Náusea, vômito. Tem pessoas que têm sérios problemas, às vezes tem hemorragia que vem tem vômito com sangue. Tem hemorragia do estômago, uma úlcera perfurada às vezes e assim por diante. A pessoa pode ter perda de apetite, a pessoa pode ter mau hálito, tudo isso proveniente do estômago. Muitos problemas de halitose, de problema de mau hálito, tem nada a ver com a boca, nada a ver com a língua, tem a ver com o estômago, ele está vindo do estômago. Principalmente quando esse hálito ele é ácido. Mas tem outras coisas que muitas pessoas nem imaginam que está vindo do estômago. Por exemplo, a rosácea, aquele vermelhidão que fica tipo em asa de borboleta em cima do nariz e pega essa parte do arco zigomático aqui. Esse vermelhidão que tem em pessoas muito proeminente, muitas vezes dessa rosácea, a causa não tem nada a ver com a face, com a pele ali não. Essa rosácea tem a ver com um problema no estômago. Aí você tem que resolver o estômago e a rosácea melhora. Qual é esse problema do estômago? Geralmente que dá rosácea é um problema de hipocloridria, ou seja, diminuição do ácido clorídrico. E vocês vão ver hoje o que faz essa diminuição do ácido clorídrico a nível emocional. A medicina convencional fala que problemas do estômago, gastrite, a maior parte das gastrites, ou muitas delas, vem por causa de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Algumas pessoas têm essa bactéria no estômago, outras pessoas não têm. Mas a medicina fala que a culpada tem que ter um vilão na história, né? Aquela história, você tem que ter um vilão, tem que ter um culpado. Só que engraçado. Aí o médico dá o antibiótico para tratar essa bactéria, elimina a bactéria e muitas vezes a pessoa continua com gastrite, continua com estufamento, continua com refluxo e outra. Tem pessoas que faz exame, não tem o Helicobacter pylori, essa bactéria no estômago, e tem gastrite, e tem estufamento, e tem, enfim. Então, peraí. Então agora você começa a entender de uma outra forma. Será que é mesmo essa bactéria a vilã da história? Provavelmente não é ela, ou não é só ela. Então, outras causas que a medicina fala que está relacionado à gastrite. Abuso de medicamentos, aí eu concordo plenamente. Excesso de medicamentos, ou dependendo da combinação de medicamentos, você desenvolve um problema maior às vezes do que você tinha. Você tem um problema no joelho de dor, você começa a tomar um monte de anti-inflamatório, dependendo do anti-inflamatório e a combinação dele com outros medicamentos, você termina com problema de estômago.
Muita gente sabe disso. Então, se você olhar na bula, eu desafio vocês, qualquer bula de medicamento, você tem um texto desse tamanho para os efeitos benéficos, para que ele é indicado. E você tem um texto desse tamanho, 3 vezes maior, para os efeitos colaterais. Então, a gente tem que pensar, peraí, se eu nasci sem tomar medicamento, remédio remedia, não cura. Às vezes, na crise, ele é benéfico. Você está com uma crise de azia, uma crise de dor no estômago. Naquele momento, para aliviar os teus sintomas, o remédio foi feito para isso, para aliviar esses sintomas, não para curar. Os prazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, não sei o que, zol. Esses prazóis da vida, eles vão diminuir a acidez no estômago. E aí, que nem eu falei para vocês, já estava baixo. Se você diminui, agora você piorou o problema, porque ele dá um certo alívio no esôfago e no estômago, só que agora nem sintoma mais você tem. Você continua com o problema, nem sintoma você tem. Aí o que acontece? Aquela proteína que vem do alimento, aquela carne que você come, o queijo que você come, a proteína que vem, a verdura que você come que tem proteína, tem muito ácido clorídrico para digerir ela. Se você está tomando o omeprazol da vida, os prazóis da vida, vai diminuir a acidez. Aí você vai ter mais dificuldade em digerir essas proteínas. Conclusão, essa proteína não vai ser digerida e ela vai andar pelo teu intestino e ao longo do intestino ela vai putrefando, vai apodrecendo. E quando sai nas fezes, é aquele cheiro horroroso que a pessoa vai no banheiro, o vizinho sabe que você foi no banheiro. Quanto mais omeprazol da vida, quanto mais prazóis da vida você está tomando, mais fétido são as fezes, porque a proteína não está sendo digerida. E agora você tem um segundo problema, você está sendo desnutrido. As vitaminas, os minerais, as proteínas, elas não vão ser digeridas e absorvidas e assimiladas pelo estômago e pelo intestino. E agora você acabou com uma segunda doença. Por isso que a média do brasileiro com 60 anos de idade é tomar entre 4 a 6 remédios todos os dias. Ele foi com uma doença há 10, 20 anos atrás e hoje ele está com 6 medicamentos. Agora nenhum médico mais sabe que efeito colateral um medicamento está se fazendo em cima do outro, qual que é a doença de base, onde começou todas as doenças. Porque você já reparou? Você vai no médico, ele vai receitar um medicamento. Você vai no médico ortopedista com a dor no joelho, ele dá um medicamento. Aí tempos depois você começa com a dor no estômago, você vai no gastro, ele vai dar outro medicamento, mas ele não tira o medicamento que o ortopedista te deu. Aí daqui a pouco você está indo em 5, 6 médicos diferentes, tomando 5, 6 medicações diferentes, tudo intoxicado, desnutrido e cada vez os problemas vão aumentando. Então olha como é complexo essa história. Olha como a gente tem que entender a medicina de uma maneira diferente. Essa história de comprimidinho milagroso que você vai tomar e vai salvar a tua vida, esquece isso aí. Você tem que ir na causa. O que está causando o problema? E a causa muitas vezes ela não é externa. Vocês já perceberam? Você dorme hoje, acorda com torcicolo, o que você vai falar? É o travesseiro que eu troquei, não é a minha cama, alguma coisa externa. Você come alguma coisa e passa mal, tem uma dor no estômago, você fala, é a cerveja que eu tomei, é a fritura. Sempre a culpa nunca é tua responsabilidade. A culpa é sempre externa. É o travesseiro, é a fritura que eu comi, é a cerveja que eu bebi, é o excesso de peso que eu carreguei. A culpa sempre é externa. A gente nunca se responsabiliza por nada. A hora que a gente aprende a entender a doença de uma forma diferente, hoje eu vou propor algumas estratégias, algumas coisas para a gente entender a doença de uma forma diferente, que muitas vezes é algo que eu estou vivenciando e eu não estou sabendo lidar, porque todas as emoções, você imagina uma mãe que perde um filho e vê o filho na frente dela se suicidando, dando um tiro na cabeça. Olha o choque, o trauma que é. Se o cérebro tivesse que aguentar toda essa carga emocional, ele não suportaria. Provavelmente a pessoa morreria ali, porque você teria um arrancamento da sinapse dos neurônios de mega estresse, daquela emoção
mega traumática. Sabe o que a biologia fez? Há milhões de anos atrás, ela compensou. Ela não deixou que só o cérebro levasse esse choque emocional. Ele deixou que o cérebro levasse e algum órgão específico. Então, quando você vivencia um conflito emocional, leve, moderado, intenso, mas inesperado, o cérebro vai jogar para alguma região do corpo. E tem que ser algo bem específico. Então, por exemplo, o ombro, você nunca vai ter um problema do ombro relacionado a uma perda, por exemplo. Uma perda, uma separação, nunca vai dar um problema no ombro, porque o ombro não está relacionado à perda, separação. É igual o estômago. Então, qual é o conflito emocional do estômago? Então, agora vem o segredo da noite. O conflito emocional do estômago está relacionado a raiva e contrariedades. O estômago foi feito para digerir, aceitar a entrada da informação, no caso o alimento. Só que o cérebro, ele não entende se é uma informação real, um alimento, ou algo que você está vivenciando com uma pessoa. Então, quando você tem uma contrariedade indigesta, ou seja, quando você vivencia uma raiva que você não aceita. E da onde vem a raiva? De uma injustiça. Então você vivencia uma injustiça com alguém, algo injusto, mas o que? O estômago está muito relacionado a um território que a gente chama território de sobrevivência alimentar ou de bens materiais. Tudo que envolve dinheiro, bens materiais, carro, roupas, teus objetos, tuas coisas, teus bens, heranças, tudo que envolve tua conta bancária, esse é o teu território de sobrevivência dos teus bens. Isso está relacionado ao estômago. Quando você vivenciar uma contrariedade, uma raiva que mexe com teus bens materiais, muitas vezes, que mexe com esse teu território de sobrevivência, aí o impacto do cérebro é sobre o estômago, sobre a pequena curvatura do estômago normalmente. Então, a gente fala que o estômago está relacionado a uma raiva e uma contrariedade leve. A vesícula biliar a uma raiva média. E o pâncreas é uma mega de uma raiva. Tanto é que quando você tem alguma coisa no pâncreas, geralmente é gravíssimo. Você tem que ir para o pronto-socorro. Um câncer de pâncreas geralmente é 6 meses de vida o prognóstico. O câncer na cabeça do pâncreas, 6 meses de vida o prognóstico, que foi o câncer, se eu me recordo, do Steve Jobs, da Apple, tá? Então, quando você tem uma raiva leve, mas de contrariedade, que você fica remoendo, que você não digere, que você não aceita, que às vezes estão tentando tirar algo teu, bens materiais. Vou dar um exemplo. Você imagina que lá, nos teus 12 aninhos de idade, você ia para uma festa muito importante, você tinha um vestido que você comprou. E de repente aquele vestido sumiu. Quando você descobriu, sua irmã foi em outra festa com aquele teu vestido. Ela pegou aquele teu bem material. E aquilo te gerou na tua percepção uma injustiça, algo que você não aceitou, algo que você não digeriu. Ali você vivencia o primeiro conflito indigesto, que mexe com teu território, tuas coisas, teus bens materiais. Isso foi lá nos 12 anos de idade. Imagina agora que passou o tempo e agora você tem 24 anos de idade e de novo, com algum objeto de vestuário seu, uma amiga, alguém da família, pega indevidamente. E novamente você vivencia uma nova injustiça, uma raiva, uma contrariedade, algo que você não está aceitando. E ali nos 24 anos começa a tua gastrite. E agora todas as vezes que fala em vestido, alguma coisa, você tem raiva e te gera esses sintomas de estufamento e tal. Compreende como é que funciona? Mas Gustavo, e quando tem a ver com alimento? Eu como alimento e aquele alimento eu passo mal. Então, provavelmente, volte lá no meu vídeo de alergia, assista todo o vídeo que está lá no canal do YouTube de alergia. Você vai ver como que o cérebro funciona. Você está num belo dia tomando um café da manhã, você está almoçando, você está fazendo um jantar e você vivencia um choque emocional, por exemplo, de raiva, de injustiça. Falam alguma coisa na mesa do jantar que você acha injusto e você não consegue se defender. E você não se posiciona. Onde eu falei do posicionamento, como é importante você
livre-arbítrio, se posicionar. Então, quando você vivencia essa raiva durante um almoço, um jantar, e você está comendo aquele alimento, aí o cérebro vai marcar aquele alimento. Isso chama-se memória associativa. O cérebro memoriza aquilo e aquilo agora pode ser gatilho para voltar ao problema no estômago. E fazendo um tratamento, eu tenho um tratamento que eu desenvolvi, baseado em algumas técnicas, onde eu vou lá e a gente sabe onde estão as causas, quando foram os eventos, e a gente vai desligando com programação neurolinguística, etc, etc. A gente vai desligando no cérebro esses eventos e agora você pode voltar a comer aquilo que te dava problema. Seja uma cerveja que você bebia e passava mal do estômago, seja um queijo que você comia. A intolerância à lactose, tem como resolver? Lógico que tem, eu já tratei. Tem como resolver a intolerância e hipersensibilidade ao glúten? Lógico que sim, a qualquer alimento. A culpa, coitado, não é do alimento, tá? Lógico que existem alimentos que são muito maléficos, muito maléficos. Tem alimentos que realmente são tóxicos, alimentos geralmente industrializados, que o homem botou a mão. Mas quando é da natureza, dificilmente ele tem problema. Mas quando ele é industrializado, aí é outra conversa, isso é conversa para uma outra ocasião. Então o conflito maior do estômago, da pequena curvatura do estômago, que vai te dar náusea, que vai te dar vômito. Por que o vômito vem a náusea e o vômito? A náusea e o vômito, eles vão vir no momento que você relaxou o conflito. No momento que você relaxou o conflito da raiva, no momento que você relaxou o conflito da forte raiva, contrariedade indigesta, e você resolveu o conflito. Por exemplo, vamos supor que aquela amiga pegou um vestido seu e daí estragou o vestido. Aí você vivenciou aquela raiva, ficou 2 dias vivenciando a raiva. E ela reconheceu o erro, foi lá, comprou um vestido novo, foi lá, te deu, pediu desculpas, você voltou à amizade com ela. Ali naquele dia você vomita. Provavelmente você vai ter um vômito, tá? Então o vômito, a náusea, é a hora que você relaxa o conflito e o conflito acaba, ele passou. Mas por que volta a gastrite? Eu já tive vários vômitos, eu já tive várias náuseas e vômito, mas eu não me curei. É porque você ainda não entendeu os eventos e o que está gerenciando e o que é a causa que está acontecendo. E às vezes coisas que começaram lá na infância e adolescência. Você entende como funciona? E o refluxo? Como que o refluxo funciona? Mais ou menos da mesma maneira. Só que o refluxo está relacionado a um conflito de não conseguir engolir algo. Pode ser algo real. Por exemplo, quando você estava doente lá e forçaram você a engolir uma cápsula grande que não descia e tal, e agora todas as vezes você toma um suplemento, toma uma cápsula de alguma coisa, você pode ter refluxo e assim por diante. Pode ser algo real que você não conseguiu engolir, alguém que colocou uma comida à força na sua boca, ou alguém que você não está conseguindo engolir. Algo que falaram que você não consegue engolir. Algo que falaram, que fizeram, que você não consegue aceitar e engolir. Ele é menos que a raiva, tá? A raiva do estômago, ela é bem mais forte que isso. O refluxo é uma contrariedade, é uma pequena contrariedade, é uma pequena não aceitação, é algo que não te desceu, que não está te descendo, mas ela não gera aquela raiva gigantesca. Por exemplo, refluxo em bebês. O bebê humano, ele leva alguns anos para entender que ele nasceu, sabia disso? A ressonância do bebê com a mãe, até os 3 anos de idade, é muito, muito forte. As mulheres sabem disso. O bebê nasceu, ele tem 2, 3 meses de vida. Você vai no cinema com o seu marido. Aí, lá em casa, ele está sendo cuidado pela babá, pela mãe, pela sogra. Ele chora em casa de fome. Lá no cinema, na mesma hora, começa a descer o leite, começa a escorrer o leite. Não é assim? Muitas mulheres já vivenciaram isso. Porque a ressonância entre o bebê e a mãe, até os 3 anos de idade, é muito forte. Então, muitas vezes, o refluxo da criança, não é ela que está vivenciando contrariedade nenhuma. Ela é um espelho, ela está refletindo algo da mãe, que a mãe está vivenciando. Então você que é mãe e que tem uma criança pequena, até mais ou menos seus 10 anos de idade, se ela tem refluxo, a primeira coisa que você tem que pensar é em você. É você, mulher, na mãe. O que ela está vivenciando algo que não consegue engolir, que não consegue aceitar, uma contrariedade. Será que é com quem? Será que é com uma colega de trabalho? Será que é com a cunhada? Será que é com a sogra? Será que é com o marido? E às vezes uma contrariedade até na gravidez.
Ela não queria engravidar. E o bebê já nasce, nos primeiros dias ele já tem refluxo. Eu não estou falando que todo o refluxo em bebê é porque a mãe não queria engravidar, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que em alguns casos, quando a mãe vivencia uma contrariedade de ficar grávida, não queria ficar grávida, ou às vezes ela queria, mas o marido não. Isso passa para o bebê na formação do bebê. E aí, Gustavo, como que resolve isso? Você falando, eu ensino as mães. Você falando quando a criança estiver dormindo, num sono mais profundo, 20 minutos por aí, você vai no ouvido direito. Por que o ouvido direito? Porque o ouvido direito é o que capta e guarda a informação no cérebro. Você vai lá no ouvido direito, você vai sussurrar com ele dormindo e você vai pedir desculpas, você vai falar que sente muito, aquilo que aconteceu, que ele não é culpado de nada, que ele não é responsável, que você e o pai amam muito ele, que ele é muito bem-vindo, que você perdoa ele e assim por diante. Você vai explicar a situação como se estivesse explicando para uma pessoa adulta, que você sente muito, mas que ama, que ele sempre vai estar seguro, que os problemas da mãe, de você, não é culpa dele. O cérebro do bebê tem que entender isso. O cérebro é informático, é um computador. Uma vez dando comando e fazendo, o cérebro aceita e desliga o processo. Se não funcionar, é porque você tem que saber quando foi, o que foi. Por isso que às vezes um profissional, e quem quiser, eu atendo via videoconferência. Para criança até 10 anos de idade, geralmente eu faço uma sessão e resolve. Para quem é adulto e tem refluxo, às vezes precisa 2, 3 sessões. Depende da gravidade, depende de quantos anos tem o conflito, quantos anos de problema e causas tem. Às vezes tem várias causas. Tá? E tudo isso dá para fazer hoje via videoconferência. O resultado é o mesmo do que pessoalmente. Não é todo mundo que faz, mas eu desenvolvi uma técnica. Quem quiser depois vá no meu direct aí, me manda no privado e eu respondo e a gente tenta resolver a sua situação aí. Joia? Aí me pergunto, mas Gustavo, todo mundo que vivencia raiva com bens materiais, contrariedades indigestas, por que nem todo mundo tem gastrite? Por causa da percepção. Olha que bonito isso. Imagine a cena. Imagine que o homem chega em casa, abre a porta do quarto e pega a mulher transando com o vizinho. Vamos analisar essa cena agora. O cara número 1, digamos, a percepção dele é de injustiça. Ele vê a mulher e sente uma forte injustiça. E vai lá e mata os dois. Esse é o primeiro cara. O segundo cara, diferente, a percepção dele é de se sentir impotente e desvalorizado. Ele olha pro vizinho, vê que o cara é mais forte, musculoso, ele barrigudinho, olha para baixo, se sente desvalorizado, abaixa a cabeça e sai, encosta a porta e sai vítima do sistema desvalorizado. O primeiro saiu com raiva, o segundo sentiu desvalorização e impotência. E você imagina o terceiro cara. O terceiro cara entra no quarto, olha a cena, encosta a porta devagarinho, agradece a Deus e fala, ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Não é verdade? Então, tudo o que acontece contigo depende da sua percepção. Gêmeos idênticos, às vezes um vira padre, outro vira bandido. Isso tem relatos aí na internet, na história, na medicina e tudo. Você tem gêmeos idênticos que um tem uma personalidade e o outro tem outra. Um tem uma percepção da vida, o outro tem outro. Eu sou gêmeo, não eu sou idêntico, mas eu sou gêmeo. Com uma mulher, com uma menina. E a gente teve os mesmos pais, a mesma educação, vivemos na mesma cidade, na mesma casa, comemos os mesmos alimentos, estudamos na mesma escola, sempre na mesma sala de aula. E se você perguntar para minha irmã, o que você tem para me falar do ensino médio fundamental? Foi a melhor fase da minha vida, foi muito boa. Se você perguntar para mim, eu vou falar assim, foi um inferno. Os dois vivenciaram as mesmas coisas, tiveram a mesma educação, são gêmeos. Um tem uma percepção da vida, o outro tem a percepção diferente da vida. Então, tudo é baseado na sua percepção. Então, nem todo mundo vivencia o mesmo evento como raiva, contrariedade e injustiça. Por isso que nem todo mundo tem gastrite frente ao mesmo evento. Entende agora como funciona?
Então é baseado na tua percepção. E você pode mudar a sua percepção. Por isso que um terapeuta que entende dessa dinâmica, a grande função do terapeuta é justamente entender a novela, a história do paciente, porque isso é uma novela, cada um tem os seus detalhes, tá? Não é mágica, por isso que é complicado, são sessões. Você precisa fazer às vezes 2, 3, 4, 5 sessões até resolver aquele problema. E o terapeuta, ele tem que quebrar a resistência do paciente para ele entender a história, contar a história para o paciente numa percepção diferente. Fazer o paciente entender que, peraí, teu pai não foi diabólico, tua mãe não foi diabólica, nem santos. Eles são humanos. Eles não são demoníacos nem santos. Eles são humanos. Eles têm os conflitos deles. O seu pai não sabia o que ele não sabia naquele momento que ele te bateu, te agrediu, sei lá o quê. A única coisa que ele sabia fazer era daquela maneira. Talvez hoje ele até mime os netos, não é verdade? Porque ele mudou, ele evoluiu, ele mudou a percepção. Então é função do terapeuta fazer exatamente isso. Mudar a percepção, isso na psicologia tem um nome, chama ressignificar, pegar um evento lá do passado que foi negativo e agora transformar ele em ou neutro ou positivo. Então, essa é a habilidade de você também aí aprender a ver todos os eventos da sua vida, por exemplo, assim, meu Deus, caos, coronavírus, gente morrendo. Peraí, tem gente morrendo o tempo todo, até de outras doenças, muito mais. Se você ficar só nessa, de morte, de óbito, de vírus pega, vírus transmite, é altamente contagioso. Lógico que ele é contagioso, mas se você ficar no lado negativo da história, você só vai ver tragédia. Economia indo pro beleléu, empresa fechando, gente vai começar a se suicidar, enfim, saquear empresas, demitir gente. Você só vai pelo lado ruim. Ser realista, mas com uma visão otimista. É mudar a sua percepção. Senão você vai estar sempre doente, sempre doente, sempre doente o tempo todo. Então, a primeira coisa que você tem que diagnosticar isso em você. Quem são as pessoas que você está vivenciando raiva, contrariedade, indigesta, que você não digere? Você tem que colocar para fora. Senão o corpo vai estourar aqui, ó, no estômago. E muitas vezes está relacionado a bens materiais, herança, dinheiro, imóveis. Você tem que ver. Será que é tão importante assim tudo isso? Ou será que você pode ver de uma maneira diferente? Essa é a habilidade. Se às vezes você não consegue essa habilidade, tem que tratar. Você tem que aceitar a realidade que você tem e fazer alguma coisa com ela. Aí só assim você consegue resolver. Joia? Então, finalizando o processo aqui, na parte alimentar, existem algumas dicas para complementar o processo de resolver os problemas de dores no estômago, azia, má digestão. Lógico que existe. A primeira coisa, barata, simples, que está todo mundo ouvindo por aí e funciona. Não é milagroso nem uma panaceia, mas funciona em muitos casos para melhorar, não vou falar curar, para melhorar e muito é um copo de água com limão espremido. Se você pegar um copo de água com limão espremido e tomar em jejum de manhã e nas grandes refeições tomar meio copo, nunca tome muito líquido durante a refeição, porque você já está com diminuição do ácido. Se você tomar um copo d'água, um copo de suco, você dilui mais o ácido e vai te estufar mais. Então o segredo é tomar meio copo de água com limão espremido. Numa refeição grande, você vai comer uma pizza, você vai comer uma feijoada, sei lá o quê. Aí é o momento de você usar o recurso da água com limão e também de manhã em jejum. Muitos pacientes que fazem isso, se a gastrite está no início, se o problema está no início, ele melhora muito. Lógico, você tem que resolver o conflito, tá? Se você não resolver o conflito, vai ficar voltando, vai ficar voltando. A hora que você resolve o conflito, acaba o problema. Ele não vem mais. A não ser que tenha uma outra causa por trás. Por exemplo, uma dieta muito errada, uma dieta muito ácida, que são as comidas industrializadas. Que isso não faz parte do meu tema, que isso aí é a parte de nutricionista. Você entender, você tem que pegar um nutricionista da sua confiança, um nutrólogo, enfim,
para saber o que você deve comer, porque a maioria não sabe. Eu que sou profissional de saúde, eu comi muitos anos errado, e estudo muito e estava comendo muito errado. Todo mundo está nessa hoje, porque o pecado mora ao lado, né? Você tem o tempo todo coisa gostosa, mas que a longo prazo vai te fazer mal. Um abraço para vocês, fique com Deus, até a próxima.